Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. É o que diz o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, da TV Web Luz, estamos recebendo com grande satisfação Marco Maiuri. Marco, nós perguntamos a você que diga para os nossos espectadores, afinal, quem é esse Consolador prometido? Caro Benê, queridos, prezados telespectadores, nossos votos de muita paz. O Consolador prometido por Jesus, sem dúvida nenhuma, é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo para a época em que o homem está vivendo. Nós vivemos uma época, atualmente, de grande confrontação espiritual. O homem está sendo colocado frente a frente com a sua verdade. Um momento de transição planetária, um momento que é, digamos, espiritualmente histórico para a humanidade. O Espiritismo vem ressuscitar os ideais cristãos, explicando as palavras de Jesus, a época que o homem está vivendo. Uma época em que o homem se desenvolveu bastante intelectualmente, grandes avanços de tecnologia e grandes avanços sociais, mas está cada vez mais necessitado das palavras de Jesus explicada para o momento em que ele vive. Ele conseguiu vasculhar as alturas imensas do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas, mas tem muita dificuldade ainda de ir até o seu próximo. É exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Se nós estamos realmente preparados para essa tal transição planetária que me parece que já alguns fatos nos permitem avaliar que o mundo está caminhando realmente nessa direção, né? Está caminhando nessa direção. Nós estamos numa fase ainda que significa uma antessala da transição planetária, não é? Por tudo que estamos observando, as grandes convulsões sociais, guerras e rumores de guerras, epidemias, pandemias, catástrofes, sem uma visão apocalíptica da coisa negativa, mas nós analisamos que isso representa os resgates coletivos que já estão previstos pela doutrina espírita, onde a separação do joio e do trigo está ocorrendo no mundo espiritual. Porque espíritos recalcitrantes estão se reencarnando em mundos compatíveis com o seu estado espiritual, que permitirá à Terra ascender de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso levará alguns séculos, mas nós já estamos mais ou menos no caminho. E o Consolador prometido vem explicar algo importante para a nossa vida, como, por exemplo, certos conceitos do espírito, para que o espírito possa realmente crescer através das suas próprias atitudes. Por exemplo, quando se explica a respeito do perdão, não é, Benê? O perdão nós sabemos que é muito importante para a nossa vida. Todas as religiões explicam sobre o perdão. Mas a doutrina espírita explica com uma certa profundidade que a pessoa consegue identificar o porquê do perdão. Através da lei de causa e efeito, se ela perdoar, ela vai se libertar de si mesmo, modificando a sua conduta como ser humano. E é uma dificuldade, né, Marco? Porque normalmente as pessoas estão sempre em busca da solução imediata dos seus problemas, né? Exato. Chegam à casa espírita pelo sofrimento. Pela dor. Um dos aspectos principais que demonstra ser o Espiritismo Consolador prometido, o aspecto consolador do Espiritismo, é o conhecimento de vida futura. É nós sabermos que hoje nós somos o resultado do nosso ontem, e amanhã seremos o que plantarmos hoje. Dentro das leis de causa e efeito, da lei da reencarnação, nós vamos, porque a reencarnação tem a finalidade de preencher os vazios deixados por nós em outra existência, de recuperar convivências, nos recuperar psiquicamente,
e até fisicamente. Não é? Então, sabendo disso, nossas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis, porque são baseadas na fé, pela razão. E a dificuldade, acho que reside aí, né, Marco? Porque as pessoas, na realidade, sempre têm uma resposta, procuram dar uma resposta imediata para suas inquietações. Quem não quer um mundo melhor, né? Mas um mundo melhor parece-me que até querer jogar essa conta para o futuro. Fica difícil. Fica difícil, né? É verdade. As pessoas parece que não têm a noção de que está nelas, né? Está nelas. Pela receptividade desses conceitos, né? Elas têm que realmente ir praticá-los, né? O Espiritismo, sendo uma doutrina consoladora do Cristo, é a maior doutrina de autoconhecimento que existe, porque responde às dúvidas intrínsecas do ser humano, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos, qual a finalidade da vida, o que será de nós. O que será de nós, por exemplo, quando o mundo orgânico falir, que é uma das grandes preocupações da humanidade, não é? A respeito do desencarne. Então o Espiritismo demonstra a imortalidade, demonstra a sucessão de vidas, a sucessão de experiências, né? Com aquelas pessoas que nós temos que reencarnar próximas de nós. É interessante porque o que nos causa preocupação, que a gente nota, e muito é isso, é que, não sem querer parecer pessimista, né? Mas que há sempre uma certa movimentação, né? Acredito que até com uma certa eficiência, na propagação dessas ideias materialistas, né? Que é muito complicado. Né? É complicado. O materialismo, ele encerra o pensamento humano, né? Ele não dá resposta. A matéria em si não dá respostas, não é? Nós vivemos naturalmente no mundo material, necessitamos da matéria para vivermos aqui nesse curto período de experiências. Na verdade, nós somos espíritos que estamos passando uma curta experiência material, não é? Sendo que a matéria não foi feita para o homem, mas o homem não foi feito para a matéria foi feita para o homem, não é? Para passar aquele período curto. Não é? Então, também um dos aspectos consoladores do Espiritismo é fazer o ser se desprender de determinados apegos, também pela razão, fazendo com que a sua visão se amplie na verdadeira finalidade da existência, que é o cultivo do espírito, né? Que é o cultivo da verdade dentro de nós. Realmente. E mais um tempinho? Então, Marcos, porque o que normalmente a gente acaba sentindo é exatamente isso. Na realidade, as pessoas têm um potencial muito grande. Né? Se a gente olhar para a família, né? Que de lá, na família, no ambiente familiar, se prepara as pessoas para seguir adiante na sua vida. Seguir adiante. Introduzindo valores, as pessoas tendo consciência, né, até dos seus limites, para que melhor elas possam se balizar, né, em meio a esse mundo que aí está. Né? É mesmo. O Benê, você citou uma coisa muito importante, que é a família, não é? O Espiritismo também consola nesse aspecto, porque nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que estão próximas de nós não estão próximas ao acaso, não é? As pessoas que fazem parte da nossa família consanguínea não necessariamente são a família espiritual. Então, naturalmente, a espiritualidade aproxima aquelas pessoas que são necessárias para nós, para juntos trocarem experiências e poderem evoluírem, né, de uma maneira mais correta. E Marco, quando nós falamos em sofrimento, né, nós temos que falar da mediunidade, né? Sem dúvida. A importância dela. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso. A mediunidade é um dos pilares da doutrina espírita, que representa um grande instrumento de consolação, né? É claro que a doutrina espírita nos ensina de uma forma global que nós encontraremos a paz de variadas maneiras, né? Como, por exemplo, através da caridade, através da modificação dos sentimentos, etc. Mas a mediunidade
além de ela poder consolar também, ela nos fala a respeito da imortalidade, né? Nos explica, nos prova a respeito da imortalidade, inclusive. Nós temos visto, através da prática mediúnica, tantas pessoas se consolando, sabe? Às vezes na casa espírita chegam pessoas realmente desesperadas, perderam parentes, perderam amigos, perderam os pais, né? E através das manifestações mediúnicas, ou seja do parente, ou seja dos próprios mentores espirituais, que são os espíritos dos homens desvestidos da matéria, mas que são pessoas de bem desencarnadas que vêm trazer notícias. Então sempre é consolador isso, muito consolador mesmo. Imagine a alegria de uma pessoa que recebe uma mensagem de um familiar, não é? Sempre pegando com uma referência mediúnica, Chico Xavier, por exemplo, né? Que nesses 75 anos de mediunato, ele psicografou mais de 60 mil mensagens particulares, com 100% de acerto. Então muitas pessoas se consolavam. Aí a consolação, além de provar a imortalidade, além de provar também esse aspecto principal do Espiritismo, trazia a alegria de viver, renovava as esperanças das pessoas, né? Assim como nós observamos na casa espírita também. E a certeza, né, da continuidade, né? Da continuidade. Porque quando as pessoas veem que nada... existe uma vida além desta, né? Elas podem ver lá na frente algo melhor, né? Uhum. Inclusive, como entender, né, as perdas, né, às vezes, de um ente querido. Exatamente, né? exatamente. É muito difícil. Né? A pessoa começa a entender, não é, que, por exemplo, um parente que passa por uma enfermidade muito grande, não é? Quando a pessoa desencarna, representa para ela uma libertação. Não é? Porque a pessoa, tendo aquela convicção da continuidade da existência, ela vê no desencarne realmente uma nova oportunidade de recomeço para aquela pessoa que estava num corpo doente, né? Que estava num corpo enfermo. Porque o indivíduo não desencarna porque o espírito sai do corpo, como diz o Livro dos Espíritos. Uhum. Sai porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. E na continuidade das experiências, nós retornamos para casa. É a nossa vida maior, é a vida espiritual, não é? E como nós viemos de lá, é natural que tenhamos todos uma certa ligação psíquica da casa da qual viemos. Então as pessoas trazem, boa parte das pessoas trazem em seu íntimo uma certeza da continuidade. Mas a doutrina espírita coube a tarefa de explicar e dar as diretrizes corretas para esse entendimento. Né? Eu vejo bastante otimismo, né, de sua parte. Né? Eu lhe perguntaria o seguinte, entre esses, quais outros avanços você vê, ter observado na prática da mediunidade? A prática da mediunidade, no início, sempre lembrando que a mediunidade não pertence ao espiritismo. Sim. Né? Ela sempre fez parte da história humana. É bom que se diga, né? Muito, isso é muito importante. Né? Em toda a história da humanidade sempre teve manifestações mediúnicas. Né? Mas como a doutrina espírita dar o direcionamento correto, didático, que Allan Kardec, como um pedagogo que era, né? Conseguiu dar a diretriz correta, com auxílio dos espíritos da codificação, a prática mediúnica. No início, ela começou com mais manifestações físicas, né, de efeitos físicos, como nas mesas girantes, que foi através do início de Allan Kardec, né, na codificação espírita, depois a psicografia com a cesta, depois a psicografia, vários efeitos físicos de materialização também. Não é? E agora nós estamos num período de efeitos inteligentes. Né? De efeitos assim da psicografia, da psicofonia. Na década de 40, 50, 60 mais ou menos, mais inconsciente. Hoje em dia temos a mediunidade mais consciente ou semiconsciente, para que a pessoa realmente tome as rédeas do seu psiquismo e se torne uma coisa comum a comunicação mediúnica, né? Como está ocorrendo atualmente. Então hoje em dia eu diria que a prática mediúnica está no período da consolação, no período em que vai trazer realmente para as pessoas informações do mundo espiritual.
acaba sendo um desafio também para as casas espíritas, né? Formação de trabalhadores, né? Formação de trabalhadores e tarefeiros mediúnicos, né? O que acontece é que na mediunidade exige do médium muita disciplina, muito estudo, não é? E principalmente uma certeza assim da sua tarefa, para que ele não se desvie por determinadas coisas, né? A responsabilidade é muito grande, mas as alegrias também são grandes. Por exemplo, quando você vê uma pessoa chegar à casa espírita desesperada, e daqui a pouco você vê a mesma pessoa sorrindo, ou a mesma pessoa se confraternizando com outros, não é? Conseguiu se levantar de sua dor, isso realmente traz uma alegria muito grande para o médium, né? E as casas espíritas já estão atentas, né? Que as coisas devem caminhar nessa direção, você diria? Deve caminhar nessa direção. Porque nós temos observado em várias casas que o número de pessoas que procuram cresceu bastante, né? Talvez o momento que estamos vivendo, um momento bastante turbulento, né? Um momento de grande ansiedade, de grandes expectativas, também pela divulgação maior da doutrina espírita, pelos meios de comunicação, tanto pelo cinema como pela televisão, também tem aumentado a responsabilidade dos dirigentes e dos trabalhadores, né? Perfeito. O que se nota também é exatamente isso. Eu sempre vou insistir, já ouvi de uma pessoa que não está mais entre nós, né? Era o senhor Amilcar Del Chiaro. Ele disse numa oportunidade que os frequentadores das casas espíritas, em sua maioria, não são seguidores da doutrina. Seguidores, não são, mas apenas simpatizantes. E o que você tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso nós estávamos até conversando antes de vir para cá, né? Nós podemos conhecer a obra inteira da codificação, o Evangelho de capa a capa, né? Mas se você não coloca isso em prática, né? Você passa a ser realmente somente um observador. Pode ser que na outra encarnação você consiga, né? Ou nessa mesma, você consiga realmente colocar isso profundamente em seu coração, né? Mas isso é um conceito diferente de ser espírita, né? Porque se o indivíduo acredita na imortalidade, em Deus como inteligência suprema do universo, se ele acredita na reencarnação, acredita na pluralidade dos mundos habitados e na imortalidade, então ele já tem os conceitos espíritas no coração, dentro de si, e daí para ele se instruir um pouco mais, para ele praticar o que Jesus nos recomenda, né, usar a espiritualidade e nos explica através do Evangelho, ele está no caminho certo. E quando a casa acaba fazendo de um frequentador um trabalhador, é altamente positivo. Né? É verdade. A casa espírita, ela é uma oficina de trabalho, não é uma escola de espiritismo, mas temos que entender que antes de sermos espíritas, somos cristãos. E o verdadeiro templo nosso é o nosso coração. Ele que deve ser cultivado, e aonde quer que estejamos, devemos levar isso conosco. Não é? É muito mais simples ser espírita dentro de uma casa espírita, mas temos que praticar o espiritismo fora da casa espírita também, em nosso convívio social, em nossa família, nosso trabalho material, né? Ou seja, levar os conceitos que aprendemos do espiritismo para a nossa própria existência, tornando isso uma realidade palpável, né? Muito bem. Marco Maiuri, que é membro da Casa... Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Jabaquara. É uma grande satisfação recebê-lo mais uma vez. Alegria toda minha, Benê. É sempre muito bom esse nosso encontro aqui, poder contar com o carinho que você sempre teve conosco, né? Alegria toda minha. E para você, meu irmão, que nos acompanhou até agora, até breve.